Hello there, be welcome. Olá, seja muito bem-vindo. E eu quero falar com você hoje sobre como você pode melhorar o seu inglês, aumentar o seu vocabulário com uma das séries de maior sucesso de todos os tempos, tanto no mundo, nos Estados Unidos, como aqui no Brasil. A gente vai usar Grey's Anatomy, ou como a gente está acostumado a chamar aqui no Brasil, Grey's Anatomy, ou ainda Anatomia Grey. E esse nome em português eu praticamente não ouvi. Estou acostumado a ouvir as pessoas chamando pelo nome em inglês mesmo, né? É o que a gente está acostumado. Mas você vai ver como você pode aumentar o seu vocabulário, melhorar o seu inglês, usando essa, que é uma das séries de maiores sucessos de todos os tempos, com o áudio dos nativos, com o vídeo dos nativos, né? Com o inglês da vida real, com o inglês dos nativos. Por quê? Um dos maiores desafios quando eu vou conversar com as pessoas, elas me falam: Eric, eu já estudei inglês por 3, 4, 5, eu já vi gente me falando que estudou inglês por 7 longos anos, e eles dizem para mim: eu até entendo alguma coisa quando alguém fala alguma coisa em inglês, quando eu vejo uma aula, mas eu não falo nada em inglês não, eu ainda não estou pronto, eu ainda não estou pronta, eu não me sinto preparado, eu tenho medo de errar. E por quê? Porque a pessoa passou 3, 4, 5, 7 anos studying grammar, estudando gramática. E quando você fica somente estudando gramática, guarda essa frase: or you kill grammar, or grammar will kill your English. Ou você mata a gramática, ou a gramática vai matar o seu inglês. Eric, what do you mean? Como assim que você quer dizer com isso? A gramática foi feita para quem já fala inglês e não para quem está aprendendo inglês ainda. Por quê? Porque é um monte de norma, de regra, de coisas para você melhorar o seu inglês. Olha as crianças ao seu redor. A gente não ensina para eles predicativo do sujeito, verbo transitivo direto, indireto, presente, passado, futuro, pretérito mais que perfeito na hora que eles estão aprendendo a se comunicar. A gente ensina eles a falar, eles vão ouvindo os nativos falando, então ouvem você, ouvem o tio, a tia, o primo, a prima, vão ouvindo as pessoas ao redor, vão aprendendo com o português da vida real, eles já sabem se comunicar, sabem dizer o que eles querem vestir, o que eles querem comer, onde eles querem ir, o que eles gostam, o que não gostam, o desenho que eles gostam de ver na TV, eles usam o celular, assistem vídeos, eles participam de um monte de atividades e lá pelos 9, 10 anos é que eles vão começar a estudar a gramática da língua portuguesa. A mesma coisa acontece lá no inglês. Eles vão começar a estudar gramática muito tempo depois. Mas aqui no Brasil, para estender o processo de aprendizagem, o pessoal faz ao contrário. Começa pelo verbo to be, present continuous, simple present, pronouns. Então, começa aí pelo verbo to be, presente continuous, presente simples, pronomes, present perfect, que arrepia um monte de gente, verbos regulares, lista, de verbos, preposition, as preposições, os phrasal verbs, e aí vai para uma série de mais outros nomes que mais parece para você uma sopa de letrinha e que fica te travando. Porque aí na hora de usar mesmo você fica: e agora? Eu uso o do, o does, o present perfect, eu uso o simple present, o present continuous, eu uso no futuro, ou eu uso o going to, e você fica travado, e aí você fica parecendo um louco na hora que você vai falar. Por quê? Você fica gaguejando porque você está pensando na gramática e não conversando, não tentando usar o seu inglês. Então você vai deixar a gramática para a hora que você quiser dar aquela polida, aquele ajuste fino no inglês que você já está falando, que você já está usando. E eu já vi isso acontecer com centenas de alunos meus, onde eles estavam aprendendo inglês, eles já estavam falando inglês, e quando eu ia ensinar alguma coisa de gramática para eles, quando eles já estavam falando inglês, eles: make sense. Faz sentido. Agora eu entendo por que isso aqui é assim. E quando você inverte essa ordem, não. A pessoa não tem com o que associar aquela regra. Aí fica só um monte de decoreba que te deixa inseguro e você não consegue usar o seu inglês. Então nessa aula você vai ver como aprender de uma forma divertida, usando o inglês dos nativos, usando a tecnologia para acelerar os seus resultados. Eu estou compartilhando a minha tela com você. A gente vai acessar agora o Inglês Fluente Online, que é um curso por assinatura modelo Netflix. Eu estou aqui falando exatamente o que você tem que fazer, mas se você tivesse com o seu celular ou o seu computador, sem a minha presença, você conseguiria fazer tudo by yourself, tudo sozinho, porque tem instrução a cada atividade dizendo exatamente o que fazer, como fazer, por que fazer de uma forma simples, prática e objetiva. Terminei de fazer a atividade, eu aperto aqui no botão enviar minha aula e ele vai para a próxima lição, ele vai para a atividade seguinte. Eu não preciso nem decorar aonde eu parei, o que eu estava fazendo, o que eu tenho que fazer agora. A minha sequência está pronta e preparada para eu me concentrar somente em falar inglês. É isso que a gente vai usar. Mas hoje eu vou falar para você aqui o que fazer e eu quero que nessa primeira atividade você assista ao filme comigo, o
without subtitles, sem legendas. A gente vai assistir esse trecho, é um trecho de 3 minutos aí. E eu não quero que você se preocupe com aquilo que você está entendendo ou não. Eu quero que você foque nos aspectos visuais para me falar. Where the things are happening? Who is there? Where are they? What's happening? Onde as coisas estão acontecendo, né? Onde a cena está se passando? Quem está lá? Quem são eles? O que está acontecendo? Aonde está se passando? Combinado? É isso que a gente vai fazer agora. Se você ainda não assistiu a 16ª temporada de Grey's Anatomy, né? Eu tenho que te dizer que tem risco de spoiler aqui nessa cena, mas assiste a aula mesmo assim, porque ela tá muito boa. Eu mostrei essa aula, inclusive para pessoas que gostam da série, que ainda não fizeram essa atividade, e eles também acharam uau, acharam demais. Então, vamos lá, sem mais delongas, eu vou dar um play aqui, e baseado nos aspectos visuais, você vai descrever depois. E aí, o que tá rolando? Dr. Gray and I were together through internship, boards, specializing everything. We all started out competing with each other, but I stopped competing with her a long time ago. Did you just call me? She makes me better surgeon, better person. The medical commission's trying to establish a pattern that Dr. Gray's rash, reckless. Would you agree with that? Absolutely not. She has her reasons for how she treats patients, and I always agree with it. Dr. Gray's oldest daughter is one of your patients, correct? You've treated her through the years, which means you most likely had to sign off on the adoption. Why was it held up? Do you know? What did I do? Unfortunately, those things always have delays. I see it all the time. It wasn't because Dr. Gray was briefly fired from Gray Sloan. Did Dr. Gray's insubordinate behavior almost cost her daughter's adoption, Dr. Karev? I'm sorry, I don't see how her family life is relevant here. She seems to be fairly cavalier about the law in both her professional and personal lives. I'd say it's relevant. In fact, she used her youngest daughter's identity to commit insurance fraud. Alan Brown, Farah Al-Azari, Deborah Green, and Sam Carter. Dr. Gray, we have your list of patient testimonies here. You don't need to repeat them. Those are the names of the spouses of every patient I've ever lost. I remember every single one of them. Okay. Thank you for that. You don't get to sit up there and ask questions about my daughter. If you want to take my license and make sure I never see another patient again, then you do that. But you have absolutely no right to ever mention my daughter's name because you are the one who killed her father. You don't remember me. Meredith. But I remember you. As the coward who stood over my dying husband. You're gonna be fine. The love of my life, and you didn't even attempt to do burr holes after he failed to get him a head CT. Burr holes! We don't have time for a CT. I was doing burr holes as an intern. That one night should have cost you your entire career. But instead, you're sitting up here judging me? You don't deserve to judge anyone. Your Honor, if we could just take a short recess to evaluate the situation and see if Dr. Gray's conflict of interest is... My conflict of interest? My medical license should not be in this man's hands. Okay, come on. He is dangerous. Okay, come on, let's go. Come on, let's go. Let's go. Put the jacket under his head. Yeah, I got it. Okay, do we know if he has a history of epilepsy? I'm gonna check for medical bracelets and ID here. Hey, the paramedics are here with the gurney. What do we got? Got a male in his mid-40s, started seizing about 4 minutes ago. We're maintaining his airway and take him to Gray Sloan. He should have the very best care there is. Meredith, can you do that? Get him on his side. And get him a damn head CT. Alright, guys, muito bom. Então acabamos de ver aqui essa primeira cena. E se eu te perguntar, where the things are happening? Onde as coisas estão se passando? Como você poderia descrever? Provavelmente você vai me falar, numa sala de julgamento? Foi num tribunal? Foi durante um julgamento? Ok, who is there? Quem que tá lá? E se você não conhece nada da cena, você não vai citar as pessoas pelo nome, mas você fala uma mulher que está sendo julgada, a advogada dela, o júri, o juiz, tem outras testemunhas, então a gente consegue pegar aspectos visuais aqui daquilo que a gente foi vendo. O que está acontecendo? Ela parece estar feliz? She seems to be happy. She seems to be mad. Ela parece estar brava. O que parece para você? Se eu te perguntasse agora, se eu descesse aqui a minha tela e perguntasse para você, baseado nas perguntas que aparecem aqui, ó.
The Judgment is about Dr. Gray's license. O julgamento é sobre a licença da Dra. Gray. It's about Dr. Gray's daughter. É sobre a filha dela. Or it's about Gray Sloan. Ou é sobre Gray Sloan. O que você acha? Tá ligado aí à licença médica dela? Tá ligado à filha dela? Ou sobre o hospital onde ela trabalhava? E provavelmente você vai conseguir falar das palavras que você reconheceu até mesmo no áudio. E agora eu quero avançar então para a próxima atividade, onde a gente vai fazer a associação entre o inglês que eles estão falando e as frases. Então, eu acho que é sobre a licença dela, porque eu ouvi eles falarem alguma coisa de license durante as falas. Eu acho que eu reconheci eles falando alguma coisa de husband. Palavra marido, que eu acho que eu conheço ou não. Então, talvez você tenha reconhecido um pouco mais de palavras, pode ser que você tenha reconhecido um pouco menos, it doesn't matter, não importa, porque nesse momento o objetivo não era você reconhecer todas as palavras, era você olhar os aspectos visuais, e agora a gente vai fazer essa associação entre o inglês que eles estão falando e as palavras em inglês, porque eu vou pôr o mesmo trecho novamente com legendas em inglês. Então você vai ouvir e você vai acompanhando aí na sua tela. Você pode acompanhar com o seu dedo, with your finger. Você pode usar a pen, pode usar uma caneta, se você preferir. Pode usar o mouse, se você está através do computador assistindo a aula. Você pode fazer da forma que você quiser. Eric, por que você recomenda que eu acompanhe com o dedo, com a caneta ou com o mouse? Você vai estar ouvindo em inglês, você vai estar lendo em inglês e você vai estar fisicamente envolvido enquanto você acompanha usando o dedo, o mouse ou a caneta, trabalhando de forma auditiva, de forma visual e de forma sinestésica. Vamos lá então, isso aumenta muito o seu poder de memorização, o seu poder de retenção do vocabulário. Dr. Gray and I were together through internship, boards, specializing everything. We all started out competing with each other, but I stopped competing with her a long time ago. Did you just call me? She makes me better surgeon, better person. The medical commission's trying to establish a pattern that Dr. Gray's rash. Reckless. Would you agree with that? Absolutely not. She has her reasons for how she treats patients, and I always agree with it. Dr. Gray's oldest daughter is one of your patients, correct? You've treated her through the years, which means you most likely had to sign off on the adoption. Why was it held up? Do you know? What did I do? Unfortunately, those things always have delays. I see it all the time. It wasn't because Dr. Gray was briefly fired from Gray Sloan. Did Dr. Gray's insubordinate behavior almost cost her daughter's adoption, Dr. Karev? I'm sorry, I don't see how her family life is relevant here. She seems to be fairly cavalier about the law in both her professional and personal life, so I'd say it's relevant. In fact, she used her youngest daughter's identity to commit insurance fraud. Alan Brown, Farah Al-Azari, Deborah Green, and Sam Carter. Dr. Gray, we have your list of patient testimonies here. You don't need to repeat them. Those are the names of the spouses of every patient I've ever lost. I remember every single one of them. Okay. Thank you for that. You don't get to sit up there and ask questions about my daughter. If you want to take my license and make sure I never see another patient again, then you do that. But you have absolutely no right to ever mention my daughter's name because you are the one who killed her father. You don't remember me. Meredith. But I remember you. As the coward who stood over my dying husband. You're gonna be fine. The love of my life, and you didn't even attempt to do burr holes after he failed to get him a head CT. Burr holes! We don't have time for a CT. I was doing burr holes as an intern. That one night should have cost you your entire career. But instead, you're sitting up here judging me? You don't deserve to judge anyone. Your Honor, if we could just take a short recess to evaluate the situation and see if Dr. Gray's conflict of interest is... My conflict of interest? My medical license should not be in this man's hands. Okay, come on. He is dangerous. Okay, come on, let's go. Come on, let's go. Put the jacket under his head. Yeah, I got it. Okay, do we know if he has a history of epilepsy? I'm gonna check for medical bracelets and ID here. Hey, the paramedics are here with the gurney. What do we got? Got a male in his mid-40s, started seizing about 4 minutes ago. We're maintaining his airway and take him to Gray Sloan. He should have the very best care there is. Meredith, can you do that? Get him on his side. And get him a
Ok, wonderful, maravilha. E agora, se eu te perguntar, você conseguiu compreender, você conseguiu visualizar, conseguiu reconhecer mais palavras do que na vez anterior? Então, primeiro você viu sem legendas e você reconheceu o número X de palavras. Agora que você reviu com as legendas em inglês, e aí? Aumentou a quantidade de palavras que você reconheceu? Conseguiu entender mais coisa? O que você acha? Estavam tentando tirar a licença médica dela? Tinha alguma coisa a ver com a filha dela, o julgamento? Do que era o julgamento? Fez mais sentido para você agora? Então, essa associação entre as palavras e a repetição dessas atividades vai treinando o seu listening com essa velocidade de fala, com um barulho no fundo, com pessoas falando junto, da mesma forma que acontece lá na real life, na vida real. E a gente tem atividades da vida real em outras partes aqui do programa, né? Onde a gente mostra exatamente situações como imigração, alfândega, restaurante, hotel, consultório médico, compras, onde a gente tem o quê? O que acontece na real. E aqui nos filmes e nas séries, a gente tem o barulho da vida real, a velocidade de fala da vida real. Então isso sendo treinado semana após semana, com novas atividades, com novos filmes, com novas séries, com novas músicas, vai treinando e aumentando a sua compreensão, melhorando o seu listening e aumentando o seu vocabulário de uma forma uau, de uma forma surreal. Agora, eu quero, antes da gente ir para a próxima atividade, eu quero voltar e passar por algumas expressões que a gente viu aqui nessa cena juntos, para que eu possa te ajudar e mostrar um pouquinho mais. Então, vamos lá. Eu vou passar, mas vou pausar em algumas partes específicas. Dr. Gray and I were together through internship, boards, specializing everything. We all started out competing with each other. Ok, então, aqui é a primeira cena, deixa eu dar uma tela cheia aqui, ó. A gente tem, então, we all started competing with each other. E eu quero pegar esse each other como uma primeira expressão para a gente saber. Porque each other é muito comum a gente saber o que significa isso. Então, a gente vai ver daqui a pouquinho a tradução. Na próxima atividade eu vou te mostrar a tradução da cena inteira. Então, não precisa ficar ansioso, não precisa ficar ansiosa. Se tem alguma parte que você fala, Eric, isso eu não entendi ainda. A gente só viu o inglês até agora. Don't worry, não se preocupe, que a gente já vai ver a cena em português para você tirar essa ansiedade e aumentar a conexão das palavras. E eu vou te explicar o porquê disso. Mas agora eu quero passar por essa diferença entre each other, por exemplo, e é muito comum quem já estudou alguma coisa de inglês ficar each other ou one another. Qual que é a diferença entre um e outro? Então, essas são palavras que são usadas para se referir a alguma coisa que uma pessoa fez quando eles fazem parte de um grupo ou de mais pessoas. Então aqui, ó, são os dois falando, né? Ele e ela que trabalhavam juntos, costumavam trabalhar junto e eles costumavam competir entre eles. Então aqui, ó, uma dupla, né? Ou poderia ser um grupo de mais pessoas. É onde a gente usa esse each other. E eu gosto de pegar essas expressões porque se você entender ela agora e você vai assistir um filme, vai ouvir uma música, vai assistir uma série em inglês, e você vê o each other lá de novo, você vai reconhecer, o Eric me explicou isso aqui. Ó, tá sendo usado novamente. E aí você vai tomando posse desse vocabulário. Depois você consegue usar ele, arriscar ele em algumas frases e aí ele é seu para sempre. Agora eu vou avançar um pouquinho mais à frente. Estou pulando assim propositalmente, só para a gente não ver tudo novo. E eu vou te falar de mais uma palavra, uma expressão legal que a gente tem aqui. Is one of your patients, correct? You've treated her through the years, which means you most likely had to sign off on the adoption. Why was it held up? Do you know? Então, aqui ela pergunta, né? Why was it held up? Do you know? E eu quero pegar esse held up, que está aqui no final da frase, que é uma expressão que as pessoas falam held up. O que significa? Eu gosto disso porque da mesma forma que acontece no português, mas no português a gente não percebe, acontece no inglês também. A gente tem um significado, uma palavra, e a gente tem os sinônimos, várias outras formas de a gente dizer a mesma coisa. Para eu pegar um objeto como exemplo, vai? Se eu pegar mandioca, dependendo de onde você mora no Brasil, você não vai conhecer esse legume, né, como mandioca. Você vai conhecer como macaxeira. Se você morar numa outra região do Brasil, não vai ser nem mandioca, nem macaxeira, vai chamar aipim. E eu sei que tem alguns lugares que às vezes a gente até acha a diferença de um para o outro. Eu sempre lembro desse exemplo do pão francês, que aqui em São Paulo é chamado de pão francês. Em outros lugares, tem gente que chama até de média. Tem lugares lá no sul que chama de cacetinho. E conforme você vai conversando com pessoas de diferentes regiões do Brasil, cada um desses lugares, esse pão
tem um nome diferente. É só você ver uma postagem na internet, por exemplo, que você vai ver gente falando: ah, aqui chama de um jeito, aqui chama de outro jeito. Por exemplo, cachorro quente, que a gente chama de hot dog, que é o nome que vem do inglês, né? Em muitos lugares já é o próprio hot dog. Aqui no Brasil já foi aportuguesado, a gente nem traduz mais. Em outros lugares, cachorro quente ainda. Em outros lugares buraco quente. Em outros lugares é um pão com carne louca, que aqui em São Paulo a carne louca é uma carne desfiada. Lá é uma carne com... Em outros lugares é o pão com a salsicha. Então, percebe que dentro do próprio Brasil a gente tem o mesmo significado para várias palavras diferentes. Held up, Eric, o que significa isso? Então, o held up é a mesma coisa que delay, ou seja, atrasado. Por que foi atrasado esse processo de adoção da filha dele? Você sabe? É isso que eles falam aqui. Então, ó, held up means delay. Significa atrasar, demorar mais do que o normal. E olha só como na continuação da cena eles explicam isso. Unfortunately, those things always have delays. Então, infelizmente, essas coisas sempre têm atrasos. E ele fala que isso é muito comum, que vê isso o tempo todo. Então, a gente tem aqui o held up e o delay, na mesma sequência de frase, os dois com o mesmo significado. Por que demorou? Por que atrasou? Porque é comum. Tranquilo? Essas duas palavras? Vamos lá. Eu quero mostrar mais uma que é muito legal para a gente ver. I see it all the time. It wasn't because Dr. Gray wasn't because it was... Deixa eu passar um pouquinho. Dr. Gray almost caught. I'm sorry, I don't see how her family life is relevant here. She seems to be fairly cavalier about the law. Ok, então aqui a gente tem, né, a palavra both, B-O-T-H, both. E eu gosto dessa palavra pelo seguinte: eu posso dizer you and me, você e eu posso dizer both of us, ambos, nós dois. Então, no caso aqui, está falando que ela costuma ser muito maluca, que ela costuma ser ela costuma ser inconsequente about both her professional and her personal life. Então, nas duas, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, ela costuma ser meio inconsequente, é o que eles estão tentando dizer aqui. E o both, essa expressão para dizer, nos dois, tanto em casa quanto no trabalho, nos dois, tanto na escola quanto na minha vida de lazer, nos dois, em ambos. Tranquilo? Tamo junto? E eu separei ainda mais uma que eu quero ver com vocês. Vamos lá, deixa eu passar aqui mais alguns segundinhos. Farah Al-Azari, Deborah Green, and Sam Carter. Dr. Gray, we have your list of patient testimonies here. You don't need to repeat them. Those are the names of the spouses of every patient I've ever lost. I remember every single então, one. Vamos lá. A gente tem aqui, ó, o every single one of them. E por que eu separei esse every single one of them aqui? Lá no comecinho, como primeira expressão, eu te mostrei o each other. Qual é a diferença entre each other e every single one? Então, a gente vai ver isso agora. O each other, eu falei para você que estava ligado a duas pessoas, geralmente de um grupo maior, duas ou mais de um grupo maior. Agora, o every single one também está relacionado à mesma coisa, só que de uma lista de 3 ou mais. Então, o each other para 2 de um grupo. E every single one é porque ela deu a lista de 5 pessoas que ela perdeu. Era o nome dos 5 cônjuges, esposos ou esposas dos pacientes que ela já perdeu na vida. Percebe aí a diferença? E essas expressões são legais porque se você dominar e se você começar a usar, você vai soar muito mais como um nativo. Você vai parecer mais como alguém que fala muito bem o inglês. E eu gosto desses exemplos e eu costumo recomendar para os meus alunos 2 fases. Fase 1 é onde você entende, você ouve o every single one, o each one, o held up, o both. Você ouve essas expressões que a gente acabou de ver aqui e você compreende a mensagem. Esse é o primeiro passo, é importante para você entender. E o segundo passo, a fase 2, é onde você começa a usar essas expressões nas suas falas, nas suas conversas, nas frases que você está construindo. E vai ser assim em 2 partes mesmo, porque primeiro você está aumentando o seu vocabulário passivo, e ele sempre vai ser maior, depois você vai começar a construir o seu vocabulário
ativo. São as frases que você utiliza, aquilo que você usa para se comunicar quando você está ativando esse vocabulário. Agora, para tirar essa ansiedade aí, Eric, faltou palavra, teve coisa que eu ainda não entendi, você colocou para mim direto em inglês, ainda aqui na mesma aula, a atividade número 3 é você assistir esse trecho do filme agora com legendas em português. Então é onde você vai ter uma explosão aí de vocabulário, porque você vai fazer a associação entre os dois idiomas, o inglês que você está aprendendo e o português, que é a sua língua mãe. E eu gosto de tirar essa ansiedade, de colocar o português, porque às vezes você fica 2, 3, 4 horas, 2 semanas, tentando procurar o significado de alguma coisa que você está vendo lá no filme, na cena, e não consegue, porque não posso ver nada em português, eu tenho que ver só em inglês. E depois de um certo momento, tudo bem, o contexto vai te ajudar, mas nesse começo a associação acelera o processo, tira a ansiedade e deixa você focar no listening, pronunciation, então no ouvido, na pronúncia e na ampliação do seu vocabulário. E agora então a gente vai ver com o mesmo trecho com legendas em português para você fazer essa associação entre os dois idiomas. O inglês que você está absorvendo com o português, que é a sua língua mãe. Vamos lá. Dr. Gray and I were together through internship, boards, specializing everything. And we all started out competing with each other, but I stopped competing with her a long time ago. Did you just call me? She makes me better surgeon, better person. The medical commission's trying to establish a pattern that Dr. Gray's rash, reckless. Would you agree with that? Absolutely not. She has her reasons for how she treats patients, and I always agree with it. Dr. Gray's oldest daughter is one of your patients, correct? You've treated her through the years, which means you most likely had to sign off on the adoption. Why was it held up? Do you know? What did I do? Unfortunately, those things always have delays. I see it all the time. It wasn't because Dr. Gray was briefly fired from Gray Sloan. Did Dr. Gray's insubordinate behavior almost cost her daughter's adoption, Dr. Karev? I'm sorry, I don't see how her family life is relevant here. She seems to be fairly cavalier about the law in both her professional and personal life, so I'd say it's relevant. In fact, she used her youngest daughter's identity to commit insurance fraud. Alan Brown, Farah Al-Azari, Deborah Green, and Sam Carter. Dr. Gray, we have your list of patient testimonies here. You don't need to repeat them. Those are the names of the spouses of every patient I've ever lost. I remember every single one of them. Okay. Thank you for that. You don't get to sit up there and ask questions about my daughter. If you want to take my license and make sure I never see another patient again, then you do that. But you have absolutely no right to ever mention my daughter's name because you are the one who killed her father. You don't remember me. Meredith. But I remember you. As the coward who stood over my dying husband. You're gonna be fine. The love of my life, and you didn't even attempt to do burr holes after he failed to get him a head CT. Burr holes! We don't have time for a CT. I was doing burr holes as an intern. That one night should have cost you your entire career. But instead, you're sitting up here judging me? You don't deserve to judge anyone. Your Honor, if we could just take a short recess to evaluate the situation and see if Dr. Gray's conflict of interest is... My conflict of interest? My medical license should not be in this man's hands. Okay, come on. He is dangerous. Okay, come on, let's go. Come on, let's go. Let's go. Put the jacket under his head. Yeah, I got it. Okay, do we know if he has a history of epilepsy? I'm gonna check for medical bracelets and ID here. Hey, the paramedics are here with the gurney. What do we got? He got a male in his mid-40s, started seizing about 4 minutes ago. We're maintaining his airway and take him to Gray Sloan. He should have the very best care there is. Meredith, can you do that? Get him on his side. Alright, muito bom, não sei vocês, mas eu tô louco para ver o que vai acontecer. Eu quero ver o restante da cena, mas agora, falando de inglês, eu quero levar você para a atividade mais legal dessa aula, a atividade mais importante. It's time to conversate, it's time to talk with the actors, actresses. É hora de contracenar, de falar com os atores e atrizes de Hollywood. Aqui a gente ainda tem uma atividade onde você teria o áudio dos nativos e o script do filme, que você pode usar só em inglês, pode ver só em português, pode fazer associação frase a frase, mas eu quero te mostrar agora
o estúdio de gravação onde você vai contracenar com os atores de Hollywood. Isso é colocar a tecnologia a seu favor. Você não precisa cortar o filme, você não precisa colocar legenda em português, não precisa colocar legenda em inglês, não precisa pensar na ordem, você só se concentra em seguir as instruções que estão aqui a cada atividade e fazer normalmente. Então agora, o que eu quero que você faça? As falas que aparecerem em amarelo, você vai falar em voz alta, como se você estivesse dublando o filme, como se você estivesse colocando em inglês inside this movie, dentro desse filme. Combinado? Apareceu em branco normal, são os outros atores. Apareceu em amarelo, é sua fala, é hora de você falar em inglês. Vamos lá. Quanto mais emoção, quanto mais entonação, melhor você vai memorizar. Dr. Gray and I were together through internship boards, specializing. We all started out competing with each other. É isso que eu quero que você faça aí. Então, você vai fazer a fala, vai ler aí em voz alta essa frase que está na tela. Eric, mas tem palavra aí que eu não conheço ainda. Não estou preocupado se você vai falar perfeito. Eu quero que você treine o seu aparelho fonador. Então, we all started out competing with each other. Vamos lá? Vou fazer mais uma vez. We all start out competing with each other. E aí, como que ficou? O que você achou? Aqui no estúdio eu ainda poderia me ouvir, ver se eu gostei da minha voz ou não, e aí avançar de novo. But I stopped competing with her a long time ago. Sua vez agora? É isso aí. Hoje eu estou fazendo a fala aqui junto com você, mas na hora da atividade você já ouviu os nativos, você já treinou, você já praticou e agora você pode fazer as falas direto sozinho. She makes me better surgeon, better person. The medical commission's trying to establish a pattern that Dr. Gray's Would you agree with that? reckless. Would you? Então, algumas falas vão passando naturalmente e as falas que o sistema seleciona para você praticar sua pronúncia nessa atividade, elas vão aparecendo aí de amarelo. Absolutely not. She has her reasons for how she treats patients. Dr. Gray's oldest daughter is one of your patients, correct? Dr. Gray's oldest daughter is one of your patients, correct? E aqui eu fiz de propósito, deixa eu falar uma vez, deixa eu falar duas, deixa eu dar uma enroscada, porque é o que acontece quando você está praticando, quando você está treinando. Eu poderia falar a frase de ponta a ponta, igualzinho ela está no filme, mas eu gosto de fazer like a student, como um aluno, para que você sinta aí essa normalidade. Daughter, saiu doctor. Peraí, deixa eu ouvir de novo, deixa eu ver como é. E aí você vai praticando e vai treinando as suas falas. E quando a gente termina de gravar essa cena toda e você aperta o play lá no final da cena, né, quando passou todos os 3 minutos, você se ouve, a sua voz está aqui embutida dentro do filme junto com os atores de Hollywood. É uau! E aí, para terminar essa primeira atividade, você ainda faria uma atividade que a gente chama de ditado interativo ou ditado dinâmico, que é onde então agora você assiste o mesmo trecho do filme e você vai digitando algumas palavras que o sistema seleciona para você. Por quê? Aí você trabalhou de forma seguindo a sequência perfeita para fluência, então você ouviu, depois você falou, depois você leu e por último você escreveu para completar a sequência perfeita para fluência, para completar suas habilidades de comunicação. E essa é uma das aulas, uma das atividades que a gente tem toda semana no Inglês Fluent Online nesse portal. E eu quero falar um pouquinho dele para você agora. Fala, Eric, gostei, achei isso muito legal, mas eu não tenho tempo para preparar o filme, colocar legenda em inglês, colocar legenda em português, cortar. Tecnicamente eu nem sei como fazer isso. Você tem tudo isso pronto no Inglês Fluent Online, que é um curso como se fosse um curso de inglês por assinatura, no estilo Netflix, onde você vai falar inglês e você ainda pode colocar mais 3 pessoas. Podem ser um familiar, podem ser 3 familiares, pode ser 2 familiares e um amigo, pode ser só amigos, você vai escolher quem você quiser. Você vai pagar por uma assinatura, por um acesso, mas vai levar mais 3. Você e mais 3 pessoas falando inglês. Eric, mas qual é o valor disso? Eu tenho que dizer que o valor é muito barato.
R$47 é menos que uma pizza por mês para você e mais 3 pessoas falarem inglês usando a sequência perfeita para fluência, que é uma descoberta que vem da Universidade de Harvard, que vai te ajudar a falar inglês, aonde você vai ter então acesso a filmes, a músicas, ao inglês da vida real, atividades novas todas as semanas, e você vai ter aí mais de 96 horas de conteúdo e mais conteúdo novo sendo colocado semana após semana para você explodir o seu inglês. E nesse valor, né, você está com uma bolsa de 75% que ela é vitalícia. Então, ao invés de pagar os R$200, que seria o valor normal desse programa, você vai pagar apenas R$47 e você ainda pode levar 3 pessoas comigo. E eu quero que você comece agora com 7 dias grátis. Então eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo, eu vou colocar aqui embaixo, você vai olhar aqui e vai achar o link para você visitar a página, entender essa proposta por completo. Você já pode começar por 7 dias grátis. Se você gostar, você vai continuar, a gente vai junto até a sua fluência. Se você não gostar, você vai lá, pede para cancelar, não precisa nem falar com ninguém, você aperta um botão dentro do próprio sistema e faz seu cancelamento. Essa é a diferença entre você estar falando inglês e você ficar aí estudando com as regras de gramática somente, com um inglês chato que você não evolui. O que os alunos têm falado a respeito desse programa? Olha, é demais e eu estou gostando. Eu estou fazendo e eu recomendo. Eu aprendi mais aqui em 2 semanas do que em meses de outro curso que eu fazia antes. Então é esse tipo de feedback que a gente tem. E você vai estar estudando com alguém que é pioneiro no ensino online, que tem 23 anos de experiência aqui no Brasil, com toda a tecnologia, com o inglês dos nativos, com tudo pronto para você seguir a sequência perfeita para a fluência e falar inglês. Então, clica no botão que está aqui embaixo e comece os seus 7 dias grátis agora mesmo.